Hoje a gente vai fazer uma revisão, só que uma revisão diferente. Eu vou corrigindo a atividade e vou explicando como ela foi feita, certo? Então, olhem, a primeira página é a da 234, a atividade da 234. Então, ele colocou várias, na malha quadriculada, várias figurinhas, certo? E ele pediu para determinar a área de cada figura que aparece nessa malha. Tomando como unidade de medida de área, o primeiro você vai fazer com um quadradinho. A medida para você calcular a área de cada figura dessa vai ser um quadrado. Então, o que é que você vai fazer? Você vai contar quantos quadrados tem cada figura, certo? Então, eu vou contar a primeira figura. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, essa figura tem 16 quadrados. Então, a área dela é 16 centímetros quadrados, certo? A letra A. A letra B, se você contar os quadradinhos, você vai encontrar esses quadradinhos pintados de vermelho. Você vai encontrar 24 quadrados. Então, a área da figura B é 24 centímetros quadrados. Certo? A área da figura C, você vai fazer a mesma coisa. Contar quantos quadradinhos tem pintados e você vai encontrar 32 quadrados. Então, a área dessa figura é 32 centímetros quadrados. A letra D, do mesmo jeito. Você vai contar e vai colocar a quantidade. A letra D dá 28 centímetros quadrados. Aqui dentro eu tenho 28 quadrados pintadinhos. E na letra E, eu tenho 16 quadrados pintadinhos, que dá como resultado 16 centímetros quadrados a área. Então, letra A, 16, letra B, 24, letra C, 32, letra D, 28 e letra E, 16, certo? Agora, a gente vai para o segundo. Na malha quadriculada, há duas figuras. Nessa malha quadriculada, há duas figuras que possuem áreas iguais para uma mesma unidade de medida de área, cujas formas são diferentes. Elas são diferentes, mas têm a mesma área, certo? Então, você vai olhar para elas e vai descobrir quais são as duas figuras que têm a mesma área. É a letra A e a letra E. Se você contar os quadrados da letra A, você vai encontrar 16. E se você contar os quadradinhos da letra E, você vai encontrar 16 centímetros quadrados também. Então, essas duas figuras, apesar de ter formas diferentes, elas têm a mesma área, 16 centímetros quadrados. Certo? A figura A e a figura E. Agora vamos para a página 235. Observe os resultados obtidos para cada figura, tomando o quadrado e o retângulo como unidades de medida de área. O que você pode observar? As áreas obtidas tomando os dois quadrados como unidade de medida de área são iguais ao dobro das áreas obtidas tomando um quadrado só. Lógico, se você conta uma com um quadrado e você conta com dois quadrados, significa o dobro como unidade de medida, certo? Temos ainda aqui na página 234, você vai contar, descobrir a área dessas figuras tomando como base dois quadrados, dois quadradinhos. O primeiro foi um só, aí depois com dois quadrados. Então, você vai contar de dois em dois. A figura A tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, certo? Mas a figura A, ela tem 16, você contando um quadrado só. Agora, você contando de 2 em 2, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você toma dois quadrados e só conta como se fosse um quadrado, entendeu? Então, dá a metade. Certo? Se você pega um quadrado e dá 16 e você vai tomar como medida
para encontrar a área dessa figura, 2 quadrados, então é metade. Se tinha 16, contando de 2 em 2, dá 8 quadrados, certo? A figura B dá 12, porque ela tinha 24. Se você vai contar 2 quadrados como se fosse 1, só vai dar 12. A figura C dá 16, a figura D dá 14 e a figura D dá 8. Porque ela não deu 16, contando de 1 em 1. Você contando 2 quadrados como se fosse 1, você vai encontrar 8 quadrados, certo? Agora, você tem também aqui, ele lhe dá a opção de você encontrar a área dessas figuras contando de 4 em 4 quadrados. 4 quadrados como se fosse 1 quadrado, certo? Então, você vai contar da figura A. De 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 4 centímetros quadrados, certo? A figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 6 centímetros quadrados. Você vai contar como se 4 quadrados fosse 1 quadrado. De 4 em 4, certo? Na página 235, a primeira atividade, você vai determinar em centímetros quadrados a área de cada figura. Lembram que eu disse a vocês que quando o quadrado está pintado só a metade, você tem que juntar com a outra metade para fazer um quadrado, certo? Então, ele diz aqui o seguinte: se um quadrado tem 1 centímetro quadrado de área, a metade do quadrado tem 0,1 centímetros quadrados de área, porque só está pintado a metade. Então, eu quero saber qual é a área dessa figura A. Você juntando um lado do quadrado com o outro vai dar 1. Então, 1 quadrado, 2, 3, 4, 5 quadrados, certo? Então, dá 5 centímetros quadrados. A figura B, você vai juntar também que tem 2 quadrados pintados só metade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, juntando as duas partes, 7 e 8. Então, essa figura B tem 8 centímetros quadrados. A figura C, você vai juntar, vai dar um quadrado só. Então, 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6 e tem outro quadrado pintado só metade. Lembram que um quadrado tem 1 centímetro e a metade dele tem 0,5, significa o quê? Meio centímetro. Então, essa figura C vai ter 6 centímetros, 6,5 centímetros quadrados. 6 centímetros e meio, certo? Na malha quadriculada, que você vai... Mas essa aqui eu vou passar uma malha quadriculada para vocês. Esse segundo da página 235. Então, vamos para a página 236. Continua a mesma coisa. Você vai ter que contar os quadrados que tem em cada figura para descobrir a área. A figura A tem 4. Qual é em centímetros o perímetro da figura? Então, perímetro é outra coisa. A área, você conta quantos, é o que tem dentro da figura, a área, certo? Você vai contar quantos quadrados tem na figura pintados. O perímetro é diferente. É cada tracinho cada lado dessa figura é 1 centímetro de lado. Então, eu vou contar quantos tracinhos ela tem ao redor. Porque perímetro é como se fosse uma moldura. É a medida do que rodeia a figura, certo? Então, vamos contar aqui. Cada tracinho desse é 1 centímetro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa figura tem 10 centímetros. Não se usa o 2 em cima, que perímetro não é quadrado. A gente só usa centímetros quadrados quando é a área. O perímetro não é centímetros quadrados, é 10 centímetros. A letra B, você vai contar. Cada tracinho desse tem 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 centímetros tem a figura B de perímetro. Prestem atenção. Não contamos
os tracinhos que tem por dentro da figura. É só o que rodeia a figura, certo? É como se fosse a moldura daquela figura que você quer saber quanto ela mede. A figura C tem 16 centímetros. Cada tracinho que contorna essa figura tem 1 centímetro. Então, se eu contar quantos tracinhos tem aqui, eu vou encontrar 16 centímetros, certo? Agora, quais figuras possuem áreas iguais? A figura B e a figura C. Área, certo? Já saiu de perímetro para área. Perímetro, nenhuma tem um perímetro igual. Uma tem 10, outra tem 14, outra tem 16. Mais área, se você contar a figura B, tem 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos pintados. E a figura C? 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos pintados. Então, significa que a figura B e a figura C, apesar de formatos diferentes, possuem a mesma área, porque tem a mesma quantidade de quadradinhos pintados, o que preenche elas são iguais, certo? E essas figuras possuem perímetros iguais? Não. Não possuem. Porque, veja, a figura B tem 14 centímetros de perímetro, a figura C tem 16 centímetros. É um pouquinho maior, certo? Porque o perímetro, já disse, é o que rodeia a figura. O quarto, da página 236, as figuras a seguir foram construídas com quadradinhos de 1 centímetro quadrado de área. É aquela parte que eu disse a vocês dos quadradinhos cortados, que a gente tem que juntar e fazer um. Então, para você determinar a área da figura A, você vai juntar um triângulozinho, é como se fosse um triângulo, que é a metade do quadrado. Do lado direito dá 1 quadrado, do lado esquerdo dá 1 quadrado. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Um quadrado juntando, 2, 3, 4 juntando o outro, 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, a gente juntando as partes do quadrado que está pintado só metade, uma com a outra, quando você terminar de contar os quadrados, você vai encontrar da figura A 24 centímetros quadrados. E da figura B, de novo, só que agora está bem mais fácil essa figura B, porque as partezinhas já estão juntinhas umas das outras. Então, tem um quadrado aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Juntando as partezinhas que estão só metade. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, a área da figura B é 28 centímetros quadrados, certo? A 237, a página 237, área de figuras planas. Cláudio desenhou um mosaico em uma malha quadriculada de 6 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura, certo? Tá aqui o mosaico. Cada ladinho tem 1 centímetro. Calcule a área de cada uma das figuras que compõem o mosaico desenhado por Cláudio. Essa primeira figura, você junta os dois pedacinhos, dá 1 quadrado, 2, 3 centímetros quadrados. O outro do mesmo jeito, dá 3 centímetros quadrados. 1 centímetro quadrado, porque são dois lados. São 2 quadrados pintados só, cada um lado. Então, juntando dá 1. A outra figura, que é um losango, tem 2 centímetros quadrados. E a outra, que é um triângulo, tem 1 centímetro quadrado. Por quê? Porque de 2 quadrados só pintaram metade. Certo? Aí, como você fez para obter a resposta da questão 2? Isso aí é uma resposta pessoal de vocês. Como é que você... Qual é a área total do mosaico? Como foi que você fez para descobrir a área total desse mosaico? Tem 24 centímetros quadrados. O mosaico, a área dele é 24 centímetros quadrados. Então, como é que a gente faz? A gente vai contar o que tem dentro. O que é quadrado a gente conta normal. E o que foi pintado só metade, a gente junta com a outra metade e dá 1 quadrado, certo? Vejam se descobriram que a área desse mosaico é 24 centímetros quadrados. Tá indo as fotos e vocês vão olhar as fotos e corrigir direitinho, certo?
Olhe, o mosaico é um retângulo. Ele é formado por 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada coluna tem 4 quadradinhos. Se você juntar, ó, 1, 2, 3, 4. Cada coluna tem 4 quadradinhos, certo? Se o mosaico tem 6 colunas e cada coluna tem 4 quadradinhos, você só faz multiplicar. Você poderia contar, certo? Você poderia contar, mas fica mais fácil se você fizer a multiplicação. Tem 6 colunas, cada coluna com 4. Então, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados o mosaico tem. Entenderam? Ou então você pode somar 6 vezes de 4, 4 mais 4 mais 4, encontra o resultado e multiplica por, são 6 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, se são 6 4, 6 vezes 4 que dá 24, é a mesma coisa. Então, entenderam como é direitinho? Pronto, agora a tia Cristina vai mandar mais algumas atividades sobre esse assunto para vocês fazerem, certo? Para a gente fechar. Isso aqui foi como uma revisão e eu já explicando a vocês como é que é para fazer direitinho, entenderam? Não é bicho de 7 cabeças, é fácil, bem facinho, tá bom?